A gente mostra a novidade no Corinthians, estava treinando, estava se recuperando, mas finalmente foi apresentado o zagueiro Gustavo Henrique, acompanhado do seu filho. Olha lá. Cara, né? Não tem como. Cara nova na zaga corintiana. Gustavo Henrique foi oficialmente apresentado no CT Joaquim Grava. Uma contratação à altura do time, literalmente. Com 1,96 m de altura, teve que tomar cuidado para não bater a cabeça no refletor. E no primeiro bate-papo com a imprensa, comparando vestir essa camisa com uma convocação. Jogar no Corinthians é como se fosse uma convocatória, você não pode dizer não. Para minha carreira também seria muito bom, né? Grandes clubes, passar por grandes clubes. O novo camisa 13 no último mês passou por um acompanhamento especial por conta de um desequilíbrio na força muscular de uma das pernas. Mas diz que está pronto para a estreia. Hoje eu me sinto bem, me sinto preparado, estou muito mais equilibrado nos testes de força, de ganho de massa, de tudo. Então hoje eu estou 100%, espero só ajudar o Corinthians agora. Relacionado pela primeira vez na partida contra a Portuguesa, mas sem sair do banco de reservas, o atleta vem para reforçar uma defesa que sofreu muitas mudanças nos últimos tempos. Gil e Lucas Veríssimo saíram, Caetano, Raul Gustavo e até Ranieri, improvisado, alternaram ao lado do hoje titular Félix Torres. E com a suspensão de Raul, fica a expectativa dessa estreia no próximo jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. Eu vou estar preparado para quando a oportunidade chegar, eu estar bem e representar bem a minha posição ali. Bicampeão paulista com o Santos e campeão brasileiro com o Flamengo, o jogador ainda passou pelo Fenerbahçe da Turquia e o Real Valladolid da Espanha, seu último clube antes da volta ao Brasil. Aqui no Corinthians, o contrato é até dezembro de 2025 e a multa rescisória é alta. 300 milhões de reais para os clubes brasileiros e 100 milhões de euros para o mercado estrangeiro. Com a estatura, fica evidente o ponto forte, o jogo aéreo, aspecto que o sistema defensivo do Timão precisa melhorar. Dos 8 gols que o Corinthians sofreu até aqui, 7 foram pelo alto. A bola para, você tem que ter muita atitude, treinamento, não adianta ter só altura, né? A gente precisa estar bem posicionado, a gente precisa estar bem compacto um com o outro, se a bola passa de um, o outro já tem que estar na cobertura. O pequeno Bernardo, filho do Gustavo, que também participou da coletiva, já deu o recado. Corinthians é um time grande e a família está feliz, que a maioria é corintiano. Família essa que estará torcendo e muito para que as atuações do novo zagueiro deem alegria para a nação corintiana. Mais uma opção qualificada para o Antônio Oliveira, que já começou o seu trabalho com vitória, apaziguando os ânimos da torcida. E agora tem um zagueiro que é experiente, rodado e uma boa contratação corintiana. Uma ótima contratação. Guardadas as proporções, vai ser um dos líderes dessa defesa, né? Como em algum momento recente, né? O Gil, que hoje é jogador do Santos, foi esse líder nessa defesa. Tem a chegada do Gustavo, ele falou na apresentação dele de um desconforto muscular, um desequilíbrio muscular, que já está resolvido, então ele está à disposição para poder jogar. Conhece bem jogar em time grande, jogar com pressão, jogar com torcida grande, porque aí jogador do Flamengo, então eu acho que ele vai administrar bem, aguentar bem essa pressão de jogar no Corinthians, e é uma excelente contratação. Agora a gente vê também que o Corinthians precisa se recuperar no Campeonato Paulista, não tem mais tempo para vacilos, o próximo adversário é o Botafogo de Ribeirão Preto e o time pelo menos já deu uma resposta. A torcida esperava por mais uma vitória, muita gente falando, mas se a Portuguesa está muito mal no campeonato, mas o Corinthians agora tem que conseguir pontos e tem que mostrar cada vez mais entrosamento, já que alguns jogadores chegaram e demoraram para fazer a estreia. Óbvio que é um início de trabalho, mas quando você vê a mudança tática do time, você vê um pouquinho o Fagner com um pouquinho mais de liberdade, você começa a entender que o treinador tem uma visão diferente do treinador passado, do Mano Menezes, né? Porque ele colocou, por exemplo, o Pedro Raul junto com... Olha que educado, né, Antônio Oliveira? Obrigado, muito obrigado. Que ele tenha muito sucesso, Leirão, não é? A gente não viu ele ainda trabalhando num time que tenha tanta pressão como o Corinthians. Vamos ver como é que ele vai se comportar, mas pelo que a gente conhece, pouco do trabalho que a gente conhece dele, parece que é um ótimo treinador.
Agora, dá uma olhadinha na quantidade de assuntos para falar sobre Corinthians, não é? Por isso, já aproveitamos e vamos acionar João Paulo Capelanes. Tá lá no CT do Timão, nesse sol a pino aqui na capital paulista. Capela, para você aquele bom dia. Ó, eu vou enumerar os assuntos. Quero saber de Mateuzinho, Igor Coronado. Quero saber também sobre a questão da Neoquímica Arena, uma proposta que o Corinthians enviou para a quitação do estádio e que não foi aceita pela Caixa Econômica Federal. E também sobre Pedro Raul. Bom dia, tá ligado? Bom dia, Guerreiro. Denilson Show, meu parceiro. Abraço pra você, pra toda a galera. Que calor tá aqui no CT, misericórdia. Vocês perceberam que na semana passada, Rê, eu estive aqui em 2 oportunidades e não tinha esse símbolo maravilhoso do Timão, eles colocaram o novo. E ó, vocês podem perceber que até a plaquinha CT Joaquim Grávila já tá meio depredada, porque a tendência, atenção, nas próximas semanas que o presidente Augusto Melo, que tá trabalhando pra isso, ele consiga mudar o nome do CT para o famoso naming rights do CT, para entrar mais uma bufunfa no Corinthians. Bom, eu vou começar então com o primeiro assunto que você me perguntou. Mateuzinho, muita atenção. Mateuzinho, o torcedor já pode minimamente comemorar. Será jogador do Corinthians. Conversei com algumas pessoas, mesmo nesse meio carnaval e tal, a diretoria continua trabalhando. O Mateuzinho recebeu uma proposta salarial, financeiramente falando, mais vantajosa do Botafogo, mas ele já tinha dado a palavra aos dirigentes do Corinthians, aquele período meio conturbado. Ele saiu do Rio, chegou em São Paulo, treinou naquele treino aberto na frente do torcedor, depois foi embora, mó imbróglio danado, mó salseiro. Mas ele está acertado e o Corinthians já acertou a forma de pagamento. 4 milhões de euros, vai pagar uma parcela esse ano, uma em 2025 e aí finaliza com mais 500 mil euros em 2026. Então Corinthians e Flamengo já se acertaram, o Mateuzinho será jogador do Flamengo. Em relação a Igor Coronado, nossa senhora, uma repercussão gigantesca nas redes sociais, porque é um jogador livre no mercado, acertou sua rescisão de contrato e ontem a gente teve a informação que o empresário do Igor Coronado, que vem aí divulgando muita postagem, rede social e tal, dando uma flertada com o Corinthians, o interesse partiu do jogador de jogar no futebol brasileiro e no Corinthians, e o Corinthians com as portas abertas para receber esse atleta. O que a gente conseguiu apurar? A reunião de ontem estava colocando em xeque se serão 2 ou 3 anos de contrato. A informação que nós temos é que o Corinthians não colocou nenhum pé atrás em relação a 3 temporadas, mas está acertando minimamente a questão salarial, luvas, aquela parte burocrática que vocês sabem, mas o orçamento cabe hoje no momento do clube, na folha salarial. Então o Igor Coronado, assim como o Mateuzinho, a tendência é que esta semana, no mais tardar no final dela, o Mateuzinho seja anunciado oficialmente, assim como o jogador que estava na Arábia Saudita. Em relação a Pedro Raul, pelo que a gente conseguiu apurar, pelo menos aí 2 semaninhas de recuperação para que o Corinthians não queime etapas, até porque, gente, praticamente na reta final desse mês já tem disputa de Copa do Brasil contra o Cianorte. E uma polêmica danada com o ingresso caro, o estádio que o pessoal vem falando que não é das melhores condições, mas enfim, esse é o noticiário do Corinthians, entre aspas, dentro de campo em relação a jogadores. Sobre o Neoquímica Arena tem muito pano pra manga pra gente poder falar, viu, Renata Fã? Nossa, que coisa! Eu imaginei que o panorama seria gigante, agora o Corinthians está se movimentando e a torcida esperava por isso também. Se vai chegar ou não o Igor Coronado, mas é um cara que está livre no mercado, saindo do Al Ittihad, é um jogador interessante. O Mateuzinho já treinou, já voltou para o Rio, já deve estar treinando de novo, enfim, é muita coisa. E aquela conversinha mole, né? Que coisa, para ganhar a eleição as pessoas são capazes de qualquer coisa. O que aconteceu no Corinthians, de divulgarem no ano passado que a quitação da Neoquímica Arena aconteceria e até usando isso como trunfo para poder ter a permanência do grupo político lá no Corinthians anterior, não é? Na gestão do Duílio. Que feio. E agora a Caixa se manifesta, não aceita uma nova proposta, dizendo que ainda não, está longe dessa quitação acontecer. E é feio, né? Feio para quem faz, para quem usa esse tipo de artifício, não é legal. Mas foi coincidência, né, Leilão? Coincidência na semana né? da eleição. Na semana da eleição. Coincidência só, mas o Corinthians está da forma que está, justamente por causa da antiga administração. A gente tem falado muito da administração atual. Eu, particularmente, sempre falei aqui do equívoco nas palavras do presidente, que eu acho que ele poderia ter sido transparente e perdeu uma oportunidade
de trazer ainda mais o torcedor para dentro do Corinthians, quando ele escancara, ou se ele tivesse feito dessa forma, né, pro corintiano, chama o torcedor, explica a situação do clube, fala que vai tentar, obviamente, equilibrar as contas, ajudar o clube a voltar a ser um clube competitivo dentro de campo, tendo um time competitivo, mas ele chegou com promessas, cima de promessas, e as coisas não começaram a acontecer, e do dia 2, do famoso dia 2 para cá, só notícia ruim com o Corinthians. Bom, já tem mais notícias sobre o Corinthians, essa história da Caixa, quitação da Arena Corintiana. O Capelanes vai trazer mais detalhes na sequência. Antes, amanhã aqui na tela da Band. Atenção! Maicon admite surpresa com o início complicado do Corinthians, mas difícil do que imaginava. Um dos jogadores mais experientes do elenco, Maicon, comemorou a vitória, o gol marcado contra a Portuguesa e a tranquilidade momentânea para trabalhar no Corinthians. Após 5 derrotas seguidas, o Timão deixou a zona de rebaixamento e passou a sonhar com a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na avaliação do volante, a vitória contra a Portuguesa ainda não representa uma mudança radical do Corinthians, agora treinado pelo português Antônio Oliveira. Maicon citou as dificuldades enfrentadas pelo elenco neste início de temporada. Foram 12 saídas de jogadores, a contratação de apenas 7 reforços e a saída de Mano Menezes. Tudo isso sob o comando de uma nova diretoria. O volante admitiu que a adaptação tem sido mais difícil do que esperado. Com 6 pontos após 7 rodadas, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, mas ainda segue na lanterna do Grupo C, fora da zona de classificados para as quartas de final. Sem Fagner e Raul Gustavo, suspensos, o Timão entra em campo nesta quarta-feira às 21h35, contra o Botafogo SP em Ribeirão Preto. No domingo, o adversário será o Palmeiras.